Você pode gostar ou não de D'Alessandro. Você pode achá-lo uma das principais peças do atual Internacional ou não. Mas negar que ele seja um dos nomes mais marcantes da história recente do Colorado é negar o óbvio, e esse capítulo está perto de acabar. Ao que tudo indica, por forças externas, do que propriamente uma vontade das partes envolvidas. Se você quer entender melhor essa história, vem comigo interpretar as falas do argentino na coletiva onde ele anunciou que vai deixar o clube no final de 2020. E aí, beleza? Salve, salve! Eu sou Calvoso e tô sempre por aqui trazendo as novidades do marketing e gestão esportiva ao lado dos Master Craques e, claro, do mestre João Henrique Areias. Mas olha só, quando finalmente esse ano maluco chegar ao fim, D'Alessandro também deixará de ser jogador do Colorado, o Internacional. Porém, engana-se quem apostou que ele vai se aposentar. Mesmo garantindo que seu sonho é fazer sim um jogo de despedida com a camisa vermelha que o consagrou principalmente no futebol brasileiro, ele diz que ainda está procurando novos desafios e que pretende seguir jogando pelo menos aí por mais uma temporada. Aonde é que ele ainda não sabe. Bom, mas não demorou muito e durante a coletiva surgiu a pergunta que parecia óbvia. Se você quer encerrar a carreira no Inter, por que está anunciando a sua despedida? Não seria muito mais fácil seguir no clube e planejar com calma, com tranquilidade, todo esse processo de encerramento da carreira no próprio clube? Bom, foi nesse instante que o argentino deixou para transparecer toda a sua indignação nas entrelinhas da sua coletiva. Vale lembrar que antes de chegar exatamente nesse ponto, ele já havia garantido que não tinha qualquer problema de relação com os companheiros, muito menos com os atuais dirigentes do time gaúcho. Ele salientou que teve problemas sim com pessoas do conselho. Bom, o argentino citou que ao longo dos 12 anos que passou em Porto Alegre, muitas vezes se sentiu desrespeitado pela imprensa. Citou inclusive matérias que destrincharam inclusive o seu salário e outras que o atingiram como pessoas. Algumas ele citou inclusive que foi chamado de burro. Bom, D'Alessandro chegou ao ponto de que dizer que precisava concordar, olha só, com nada mais, nada menos do que Renato Portaluppi, que também já havia se queixado deste mesmo problema nessas questões do dia a dia com os jornalistas. Bom, olha só, há um ditado que diz que imprensa que não incomoda é assessoria de imprensa. Eu concordo em parte, já que questionamento faz parte sim desse processo. Mas não é disso que o argentino estava se queixando, muito pelo contrário, ele até salientou que críticas construtivas são bem-vindas. Atualmente o problema é que muitos que cobrem o dia a dia dos clubes acreditam que ao encarnar ali o sentimento dos torcedores, vai ali estar garantindo também os cliques e a visibilidade, deixando de lado aqueles princípios básicos da função que cabem aos jornalistas. Esse debate não começou agora e apenas evidencia o que está cada vez mais claro, ou seja, até aonde vai o papel da imprensa e onde começa a falta de bom senso e principalmente respeito com os profissionais. Recentemente, vimos em outras ocasiões profissionais xingando atletas, ridicularizando profissionais, dando assim preferência ao show, enfim, do que propriamente dito a informação que é o que, em tese, eles estão ali. Eu sempre defendi que quem cobre esporte deve entender que trata-se de um produto de entretenimento, mas cabe a esse profissional compreender que respeito é fundamental, não apenas no futebol, mas em qualquer relação humana. A saída de D'Alessandro pode assim não representar uma queda muito significativa tecnicamente para o time de Abel Braga, mas no quesito peso, representatividade do elenco junto à direção e também aos torcedores, certamente todos eles vão sentir
e muito a sua ausência. É lamentável que o Inter tenha que encarar esse problema em um momento de tanta instabilidade como agora, mas é aquilo, né? Também serve para que todos façam uma reflexão e precisamos fazer dessa relação mais profissional, trazer a relação profissional para dentro do esporte. Não há o menor cabimento que em 2020 ainda precisamos ver torcedores buscando benefícios próprios em troca de exposição gratuitas. Aqui, eu não estou criticando essa ou aquela mídia. O que eu quero apontar é que existe atualmente uma valorização cada vez maior de quem grita mais, quem faz mais careta, quem faz mais teatro, ou seja, faz tudo em troca de cliques do que análises sensatas e coerentes. Eu jamais diria que essa ou aquela outra fórmula é mais eficiente, até porque eu também estou aqui me expondo e certamente aprendendo a cada dia. Mas ouvir o outro lado de quem é constantemente atingido por essas ações também deve entrar em pauta. O futebol é um show. Fique claro com isso, futebol é um show. Mas quem cobre esse espetáculo precisa compreender que não é idolatrando ou destruindo aqueles que estão desempenhando papéis de heróis ou vilões que vão ganhar prestígio. Assim como todos os outros setores do esporte, a imprensa também precisa reavaliar e muito os seus conceitos, até porque está tudo em mudança no mundo, né? A crítica de D'Alessandro vale muito, é muito válida. Porém, ao invés de buscar entender os motivos que fizeram o jogador soltar podemos dizer assim, esse desabafo, muitos imediatamente já preferiram atacar o cara como se ele fosse um atleta rival ou até um inimigo. Esse tipo de postura que cabe realmente uma crítica. A imprensa não está acima do bem e do mal. Jornalista não é Deus. E entender isso para alguns parece que é uma coisa muito difícil. Será que é tão difícil para nós jornalistas nos colocarmos no lugar do outro, buscar entender e enxergar a realidade através de uma outra posição? Bom, dessa vez um dos grandes clubes do futebol nacional está aí se despedindo de um dos seus principais ídolos, e uma significativa parcela dessa separação se deve exatamente a essa falta de respeito que estamos falando, que existe por aqui em alguns comunicadores, vamos dizer assim. Fica a reflexão para aqueles que vivem do esporte, se estão colaborando ou simplesmente estão ajudando a desvalorizar o produto que, na verdade, é o seu próprio sustento. Críticas que são construtivas são sempre bem-vindas. Agora, rusgas, preferências pessoais deveriam ser deixadas de lado quando análises ou comentários fossem feitos, já que toda ação, como todo mundo sabe, gera uma reação. E, infelizmente, essa realidade não é exclusividade apenas do Rio Grande do Sul. E uma autocrítica seria muito positivo para todos os envolvidos. Se você concorda e curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui nos comentários. E, obviamente, deixar o seu like e também seus comentários aqui embaixo. Se ainda não é assinante do canal, mete o dedo, ativa o sininho para receber a notificação sempre que aparecer conteúdo novo por aqui. Valeu demais e até a próxima. Tchau, tchau!